O cristianismo, uma das religiões mais influentes do mundo, tem suas raízes na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Jesus surgiu na província romana da Judéia no século mípios de Cristo. Sua mensagem centrou-se no amor, no perdão e no reino de Deus vindouro. Os ensinamentos de Jesus ressoaram em muitos, atraindo multidões ansiosas para testemunhar seus milagres e ouvir suas parábolas. Jesus reuniu um círculo próximo de discípulos, homens comuns a quem ele confiou a continuação de sua missão. Esses discípulos, profundamente tocados por seus ensinamentos e ressurreição, tornaram-se os primeiros cristãos. Eles formaram pequenas comunidades, unidas por sua crença em Jesus como o Filho de Deus e o Messias. Esses primeiros cristãos enfrentaram perseguição tanto das autoridades romanas quanto de líderes judeus que viam suas crenças como uma ameaça. Apesar desses desafios, o movimento cristão primitivo cresceu constantemente. Impulsionados por sua fé e pela convicção de sua mensagem, esses primeiros crentes compartilharam suas experiências e espalharam os ensinamentos de Jesus muito além de Jerusalém. Isso marcou o início humilde de uma fé que eventualmente moldaria o curso da civilização ocidental. Eles enfrentaram oposição e perseguição, mas sua crença na ressurreição de Jesus os capacitou a espalhar sua mensagem com convicção inabalável. Sua história é uma prova do poder da fé e do legado duradouro da mensagem de Jesus. Após a ascensão de Jesus, seus apóstolos assumiram o manto de espalhar seus ensinamentos. Pedro, uma figura proeminente entre os discípulos, tornou-se um líder-chave na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Seus sermões e ensinamentos ajudaram a solidificar a fé dos primeiros crentes e atrair novos convertidos. Outra figura influente foi Paulo, inicialmente um perseguidor dos cristãos. Sua conversão dramática no caminho para Damasco o transformou em um dos defensores mais ardentes do cristianismo. As jornadas missionárias de Paulo o levaram por todo o Império Romano, espalhando a mensagem cristã para judeus e gentios. Ele estabeleceu igrejas, escreveu cartas influentes e desempenhou um papel fundamental na formação da teologia cristã. A ênfase de Paulo na morte e ressurreição de Jesus como centrais para a salvação tornou-se uma pedra angular da crença cristã. Os esforços de Paulo e outros apóstolos, movidos por sua crença inabalável, foram decisivos para espalhar o cristianismo além de suas origens judaicas. Seu trabalho incansável ajudou a estabelecer uma crescente rede de comunidades cristãs em todo o mundo romano. Essas comunidades, embora geograficamente dispersas, permaneceram conectadas por crenças e práticas compartilhadas. Eles enfrentaram barreiras linguísticas e culturais, mas sua mensagem ressoou com pessoas de diversas origens. Sua dedicação lançou as bases para a ascensão do cristianismo como uma das principais religiões do mundo. Os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por períodos de intensa perseguição. O Império Romano, com suas crenças politeístas, via a fé monoteísta dos cristãos como uma ameaça à sua autoridade. A recusa dos cristãos em reconhecer os deuses romanos e participar da adoração do imperador levou a acusações de sedição e ateísmo. Essas acusações frequentemente resultavam em prisão, tortura e até execução. Um dos perseguidores mais notórios foi o imperador Nero, que culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. Sob seu governo, os cristãos sofreram punições horríveis, muitas vezes sendo jogados para animais selvagens ou queimados vivos. Apesar dessas provações, a comunidade cristã continuou a crescer, sua fé fortalecida pelos exemplos de martírio. As perseguições, embora brutais, paradoxalmente impulsionaram a disseminação do cristianismo. A fé inabalável demonstrada pelos cristãos que enfrentavam a morte serviu como um poderoso testemunho para os outros. Sua disposição de morrer por suas crenças inspirou admiração e curiosidade, levando alguns a investigar a fonte de sua força.
O sangue dos mártires, como se dizia, tornou-se a semente da Igreja. Por meio de sua resiliência e crença inabalável, o cristianismo não apenas sobreviveu, mas prosperou em face da adversidade. Seção 4. A conversão de Constantino. Um ponto de virada. O ano 311 d.C. marcou um momento crucial na história cristã, a conversão do imperador Constantino I. Na véspera de uma batalha crucial, Constantino teria tido uma visão do símbolo Chi-Rho, as duas primeiras letras de Cristo em grego, acompanhadas pelas palavras "com este sinal, vença". Vitorioso na batalha, Constantino atribuiu seu triunfo ao Deus cristão. A conversão de Constantino teve implicações profundas para o futuro do cristianismo. Em 313 d.C., ele emitiu o Édito de Milão, concedendo tolerância religiosa em todo o Império Romano. Este édito efetivamente pôs fim à perseguição aos cristãos e permitiu que eles praticassem sua fé abertamente. O patrocínio de Constantino estendeu-se além da mera tolerância. Ele promoveu ativamente o cristianismo, fornecendo terras para igrejas e concedendo privilégios ao clero. O reinado de Constantino inaugurou uma nova era para o cristianismo. Não mais uma seita perseguida, emergiu das sombras para se tornar uma força importante dentro do Império Romano. Seu apoio forneceu uma base para o crescimento e influência da Igreja, preparando o cenário para sua eventual ascensão à proeminência. Essa mudança na sorte permitiu que o cristianismo florescesse, espalhando-se rapidamente por todo o Império. A aceitação do cristianismo por Constantino marcou um ponto de virada, transformando a paisagem religiosa do mundo romano e preparando o caminho para o surgimento da cristandade. Seção 5. A ascensão da cristandade. O cristianismo no Império Romano. Com o apoio de Constantino, o cristianismo rapidamente se transformou de uma minoria perseguida para a religião dominante do Império Romano. Igrejas e mosteiros surgiram em todo o Império, e a arte, a literatura e a teologia cristãs floresceram. A fé antes perseguida agora moldava os valores e a visão de mundo de imperadores e plebeus. Teodósio I, que governou de 379 a 395 d.C., declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, solidificando ainda mais seu domínio. Os templos pagãos foram fechados e as práticas religiosas romanas tradicionais foram gradualmente suprimidas. A Igreja, agora profundamente entrelaçada com o Estado, exercia influência significativa sobre a vida social, política e cultural. Este período testemunhou o desenvolvimento da doutrina cristã e o estabelecimento da hierarquia da Igreja. Concílios importantes foram convocados para abordar disputas teológicas e estabelecer a ortodoxia. O bispo de Roma, mais tarde conhecido como o Papa, emergiu como uma figura poderosa, reivindicando autoridade sobre todos os cristãos. O Império Romano, antes um bastião do paganismo, havia se tornado sinônimo de cristianismo. Suas leis, costumes e instituições eram cada vez mais moldados pelos valores cristãos. A fusão do poder imperial romano com a fé cristã deu origem à cristandade, uma nova era na história ocidental.